galera da 3 Pontos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. No dia de hoje, o Giro de Notícias é referente ao dia 9 de dezembro de 2020. Mas antes de começar com os destaques do vídeo de hoje, aquele recadinho básico: não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada e, claro, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda demais. Todas essas ações ajudam demais no crescimento do nosso canal aqui no YouTube e, claro, na nossa página lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui no vídeo, aqui embaixo, para vocês darem uma conferida e também na descrição. Então, os temas de hoje são show de Neymar com hat-trick na Champions League, eliminação da Inter de Milão, que sequer vai para a Europa League, e uma declaração bastante polêmica e, ao meu ver, infeliz do Jorge Jesus referente ao caso de racismo envolvendo o jogo da Champions entre PSG e Istambul Basaksehir. Então é isso, pessoal. Vamos pro vídeo e roda a vinheta! Então vamos começar pela parte mais incômoda e chata desse giro de notícias, que foi a declaração polêmica e infeliz, né, do Jorge Jesus, porque ele já deu algumas outras declarações polêmicas na sua carreira. Inclusive, recentemente, quando ele falou que uma jornalista não entendia de futebol, naquele momento eu achei que, não estou negando que poderia ter sido por isso, mas não vi de forma contundente que ele fez o comentário por ela ser mulher. Ele já destratou vários jornalistas aqui do Brasil, homens ou mulheres, e também na Europa ele tem esse caráter ranzinza. Mas nesse caso em específico, ele falou o seguinte: acho que está virando moda isso do racismo, tudo hoje contra os negros é racismo, se fosse contra o branco não seria racismo. E, cara, assim, eu acho que o racismo é uma coisa que a gente tem que tratar sério. Tem todos os casos a gente tem que analisar minuciosamente, porque é tão grave, não diria que tão grave, mas é muito grave você acusar uma pessoa de racismo sem ela ter cometido o ato. Mas nesse caso em específico não tem como amenizar, não tem margem para amenizar a declaração do Jorge Jesus, porque foi muito claro o que aconteceu no jogo do PSG com o Istambul Basaksehir. Não, mais uma vez, como eu disse no vídeo anterior, se não fosse algo muito claro, muito sério, não teria havido a comoção geral que teve. Não foi só a vítima que se incomodou, foi todas as testemunhas que se incomodaram. Então, é algo que, primeiro, tem testemunhas oculares e auditivas do que aconteceu, e essas testemunhas também compreenderam de forma que aquela atitude foi de fato racista. Então não tem o que discutir, certo? A gente pode discutir em vários casos, houve ou não houve racismo, da forma correta, com coerência, né, sem querer defender ideologia nenhuma. Mas quando se há o racismo de forma escancarada, meus amigos, não tem o que fazer, não é moda. Não é moda, é o certo. Se o certo é moda, ou se o certo não está na moda, problema da moda. A gente tem que seguir o que é correto. E houve racismo, e no caso do racismo a atitude foi exemplar dos jogadores do PSG e do Istambul Basaksehir. Mas em campo, o que aconteceu em campo? Cara, como é bom a pessoa estar descansada, dormir. Eu chego, tô soltando mais, tô errando aí, tô soltando mais, calma aí. Mas em campo, o que aconteceu? Show, claro, do menino Ney, o pai tá on, Neymar, o jogo que recomeçou dos 13 minutos, né, ele havia parado uma falta na lateral direita, antes do episódio que a gente já sabe, já citou aqui, e o Neymar, ele foi autor de um hat-trick, né, e poderia ter feito um poker, porque quando ele sofreu um pênalti, ele fez 3 gols, sofreu um pênalti. Quando ele sofreu um pênalti, ele já havia marcado 2 gols na partida, era a chance dele marcar um hat-trick, mas não, o Neymar foi muito companheiro, e eu acho que isso é um exemplo para todo mundo aí, quando tem um amigo que pode ajudar, um companheiro, um parceiro. Ele não bateu o pênalti e permitiu que o Mbappé batesse e convertesse, e o Mbappé encerra um jejum de quase um ano sem marcar gols na maior competição de clubes do mundo, a Champions League. O último gol dele havia sido contra o Galatasaray pela fase de grupos da Champions League 2019-20, ou seja, 11 de dezembro de 2019 foi o último gol do Mbappé. Desde lá foi quase um ano, né? Amanhã faz, esse vídeo está indo ao dia 10, amanhã fazia um ano, completaria um ano, e foi um período de 10 jogos, ou seja, não é pouca coisa, né? Ainda mais para um jogador do naipe do Mbappé, que jogou, foi até a final, né, da Champions League passada. O resultado foi 5-1 para o PSG garante, o Mbappé ainda fez mais um gol, né, um hat-trick do Neymar e um doblete do Mbappé,
E o PSG consegue com esse resultado o primeiro lugar do grupo, o segundo, como a gente já sabia, o RB Leipzig, Manchester United, que conseguiam não se classificar, não pelo grupo, que é um grupo muito complicado, mas pelo que tinha feito nos 2 primeiros jogos e pelo adversário, que era o Istanbul Basaksehir, no terceiro e quarto jogo, não conseguiu se classificar, vai para a Europa League. Quem também vai para a Europa League é o Ajax. Mais uma vez, o bom time do Ajax sofre uma eliminação na Johan Cruyff Arena. É um time que ainda está se reestruturando, é um time jovem, então é difícil e faz muito com o que tem. Assim como a Atalanta, né, que eu acho que é o prisma mais importante de a gente analisar primeiro, que consegue, na sua segunda participação em Champions League, se classificar, e nas duas foram classificações na última rodada, essa até mais tranquila que na outra, e com 2 resultados extremamente expressivos, que foi vencer do Liverpool em Anfield, né, 2-0, e vencer do Ajax na Johan Cruyff Arena. São 2 multicampeões da Champions League, a Atalanta disputando a sua segunda, indo para o mata-mata e conseguindo resultados na fase de grupos como esse. Faz uma fase de grupos melhor do que a da temporada passada, embora na Série A Team não esteja tão vistosa como na temporada passada, mas se tem um momento para engatar, é esse. O gol da partida foi marcado por Muriel, poucos minutos depois do Gravenberch ter sido expulso. Concordei com o cartão amarelo, mas acho que o juiz poderia ter dado uma moderada, já que foi uma falta sem querer. E o Ajax, voltando, né, sofre mais uma vez por não ter tirado pontos do Liverpool, que a Atalanta fez, pelo menos o empate contra o Liverpool o deixaria jogando pelo empate hoje. E sofre também por ter os desfalques, mais uma vez, como foi com o Valencia na temporada passada. Nesse jogo, hoje não teve o Blind, não teve o David Neres. E sofre pela própria incompetência contra essa mesma Atalanta no jogo de Bergamo. Chegou a estar vencendo por 2-0. Muito parecido não, mas em termos de o que acontece com o que fez com o Chelsea, quando vencia por 4-1, teve 2 expulsos e aí empatou em 4-4. Então o Ajax precisa conseguir uma maior regularidade, o que tinha feito naquela campanha de 2018-19, quando passou invicto na fase de grupos com um grupo com o Bayern. Ainda nesse grupo, um destaque aí, o Midtjylland conseguiu empatar com o Liverpool, conseguiu 2 resultados muito bons, muito bacanas para o tamanho do time, embora tenha sido eliminado na Europa League. Empatou com a Atalanta em Bergamo e ontem empatou com o Liverpool em casa. Claro, o Liverpool já estava classificado em primeiro lugar e o Midtjylland já estava eliminado, mas jogou contra a Atalanta estava disputando ainda. Então foi um bom final, acho que sai com orgulho da competição. E o Salah continua surpreendendo e batendo bons marcos aí com seus gols, depois de ter igualado o mesmo número de gols do Cristiano Ronaldo na Premier League, marcando 84 gols com 63 jogos a menos. Dessa vez ele já havia igualado o Steven Gerrard como o maior artilheiro do Liverpool na Champions League. Ele chega a 22 gols em 39 jogos, o Gerrard tinha marcado 21 em 73. Claro, são 2 posições diferentes, mas a nível de comparação, por exemplo, o Mané, que tem 38 jogos, marcou 17, né? E o Salah já marcou 22. É um grande feito. O Liverpool empatou com o Midtjylland, que sai de forma bastante honrosa dessa Premier League, embora não ganhou nenhum jogo dessa Premier League, sai de forma bastante honrosa dessa Champions League, embora, claro, não tenha vencido nenhum jogo, tenha sido lanterna, não conquistou a Europa League, mas para a realidade do clube conseguiu 2 resultados muito importantes nessa reta final. Empatou com a Atalanta e agora empatou também com o Liverpool. E assim, você pode dizer, o Liverpool joga com o time reserva, jogadores da base, tudo bem, esse jogo a gente até coloca na conta, o que ainda não é um demérito para a realidade do Midtjylland, mas conseguiu empatar com a Atalanta em Bergamo, num jogo que a Atalanta precisava vencer, era crucial para a Atalanta vencer, e o Midtjylland conseguiu empatar. Então acho que sai de forma honrosa e os torcedores têm que ter orgulho, claro, dentro da realidade do clube, do que fez nesta Champions League. E para quem esperava sofrimento do Real Madrid, ele não veio. O Real Madrid fez uma partida espetacular em termos técnicos e táticos. Com 9 minutos já vencia por 1-0, gol de Benzema, cruzamento dele, o filho do Zidane, que não é filho dele, mas ele ama mais ele do que o filho. Lucas Vázquez na cabeça, o Benzema só testou pro gol, vem voltando a viver um bom momento o Benzema. E depois, uma bela jogada do Rodrigo, cruzamento do Rodrigo, gol do Benzema, muito parecido também, gol de cabeça. Mas entre esses gols, o Plea, artilheiro
do bom time do Borussia Mönchengladbach perdeu um gol cara a cara com o Courtois e poderia ter custado muito, muito caro. A gente esperava o sofrimento do Real Madrid, quem sofreu. Mas entre esses dois gols, houve um gol perdido cara a cara pelo player artilheiro do Borussia Mönchengladbach na Champions League com o Courtois e poderia ter custado muito, muito caro mesmo, poderia ter custado a eliminação para o time alemão, que se a gente esperava sofrimento do Real Madrid, ele acabou com o apito final. O do Borussia Mönchengladbach se estendeu ao apito final e ficou aguardando o apito final de outra partida do grupo entre Shakhtar e Inter de Milão, esse jogo extremamente emocionante. Os jogadores do Borussia Mönchengladbach ficaram assistindo a ele pelo celular, né? E o jogo foi até os 54 do segundo tempo. Foi algo absurdo, porque teve lesão do goleiro já nos acréscimos. Então o jogo foi lá para os 97. E assim, o sofrimento foi grande, porque o que acontece? Tanto a Inter quanto o Shakhtar, um gol classificava as equipes para a Champions League, né? Então imagina o jogo até os 95, 97, mais de 50 minutos do segundo tempo, acréscimos absurdos, acréscimos que se justificam pelo que aconteceu no jogo, e você lá tendo que aguardar, e qualquer gol, qualquer coisa, sairia a chance. Teve até uma bola do Sanches que ia entrar e bater no Lukaku, e o Lukaku, que costuma ser o herói, dessa vez foi vilão. O que me surpreende foi, assim, me surpreende, mas eu vou explicar, eu compreendo, mesmo surpreendendo, não concordando, ou não concordando totalmente, é a postura do Shakhtar. Porque que acontece? Se o Shakhtar perde esse jogo, ele fica fora da Europa League, porque, no caso, a Inter ultrapassaria o Borussia Mönchengladbach, mas o Borussia Mönchengladbach ficaria à frente do Shakhtar pelo absurdo número de vantagem que teve no confronto direto. Foi 10-1, 6-1 em um jogo, 4-0 em outro. Então é compreensível, porque se o Shakhtar se expõe demais para tentar o gol que o classificaria para Champions, ele poderia sofrer o gol que tiraria até da Europa League. Cara, para mim, assim, eu não, se você tem a oportunidade de estar no mata-mata de Champions, vá atrás. Não é fazer loucura, mas vá atrás. O Shakhtar não foi, conseguiu seu objetivo, e aí eu vou dizer por que eu compreendo. Porque, vamos lá, o Shakhtar é um time da Ucrânia, é um time organizado, é um time para a realidade desses clubes de segundo escalão, com uma boa saúde financeira, mas você depender só do campeonato ucraniano para ter as suas receitas de temporada é muito pouco, imagem de TV, tudo isso, a valorização da marca. Então, talvez não valesse o risco, né, de tentar a vaga na Champions e acabar perdendo a vaga até na Europa League e ficar com o calendário só com as competições nacionais. E a gente sabe que ninguém, né, quando eu digo ninguém, o grande escopo, grande massa de pessoas não acompanha o campeonato ucraniano. Então, compreendo o que o Shakhtar fez, pensou na saúde financeira, pensou no garantido e não no possível. Mas, cara, esse possível era um mata-mata de Champions, e eu acho que faltou um pouquinho disso ao Shakhtar. Parecia um time que estava... O Shakhtar parecia o time que estava segurando a vaga na Champions, e não era isso. Estava segurando a vaga na Europa League, e a Inter, decepcionante, eliminada mais uma vez na primeira fase, e dessa vez nem vai para a Europa League. E aí vai ter que se contentar com os campeonatos locais e vai chegar muito pressionado, viu? Porque tem 5 pontos atrás da Inter de Milão, é o vice-líder, costuma vacilar bastante, já vacilou nessa temporada, e tem que fazer um campeonato bem redondinho. Pode até não conquistar o título, mas tem que fazer um campeonato muito digno, sem vacilo, sem perder pontos bobos, porque senão o Conte vai rodar. Outro classificado é o Atlético de Madrid, chegou pressionado contra o Red Bull Salzburg da Áustria, mas conseguiu a vitória por 2-0, está classificado em segundo lugar do grupo contra o Bayern. Vamos dar uma passadinha rapidinho pelos outros jogos desse grupo. Vou passar por todos, tá bom? O Midtjylland, Liverpool 1-1, a gente já falou. Liverpool classificado, Midtjylland nem Europa League. PSG, Istambul 5-1 PSG classificado em primeiro lugar do grupo, Istambul nem Europa League. Ajax, Atalanta, 1-0 para Atalanta classificado em segundo lugar, Ajax vai para a Europa League. Bayern de Munique, Lokomotiv Moscou, 2-0 para o Bayern. Um jogo que não valia muito para o Bayern, mas valia tudo para o Lokomotiv. O Lokomotiv perdeu, nem para o Lokomotiv perdeu e nem para a Europa League vai. Quem vai
é o Salzburg, perdeu para o Atlético Madrid por 2-0, como a gente acabou de falar. Real Madrid 2-0, Mönchengladbach, os dois classificados, Real Madrid em primeiro, Mönchengladbach em segundo. City 3-0, Olympique de Marselha. City classificado em primeiro lugar do grupo, com 5 vitórias e um empate. Quem vai para a Europa League nesse grupo é o Olympiacos, que tem os mesmos 3 pontos do Marseille, com quem empatou os 2 jogos que disputou, mas pelo saldo de gol, que é -8 contra -11, o Olympiacos vai para a Europa League e Marseille fica de fora, realmente. E olha que o Olympiacos perdeu 2-0 para o Porto, já o Olympique Marseille levou 3 do Manchester City, então custou caro, até mesmo esse número de gols sofridos a mais. Tá certo? Inter e Shakhtar 0-0, a gente já falou. Eu também queria dar um destaque rapidinho só para o Ferran Torres, que é um caso curioso. Ele tem 5 gols em 4 jogos na Champions League e na Premier League ele tem apenas 1 gol. Então vai se sentindo muito bem nessa competição. É um jovem jogador de apenas 20 anos, espanhol, recém-contratado, e vai dando seus primeiros passos, e passos muito, muito bons, né? Na Champions League, embora na Premier League só tenha 1 gol e 1 assistência em 7 jogos, mas ele normalmente é banco, na Champions até tem mais espaço no time de Guardiola. Para a gente dar uma finalizada, os jogos de ontem da Libertadores, envolvendo brasileiros, Grêmio e Santos se enfrentaram na Arena do Grêmio, 1-1, o Grêmio empatou com um pênalti polêmico no final. O gol saiu aos 57 do segundo tempo, porque teve uma confusão muito grande, o VAR avaliando o pênalti que houve pro Grêmio. Diego Souza bateu e empatou. A vantagem, claro, embora seja um empate e não tenhamos torcida, mas o Santos sai com a vantagem. Soa como um resultado mais amargo do que de fato foi, porque vencia até o último lance do jogo e acabou sofrendo gol de pênalti. Mas na Vila joga por empate sem gols, 1-1 leva para os pênaltis, e um empate por 2 ou mais gols dá a classificação para o Grêmio. Esse jogo válido pelas quartas de final, primeiro jogo, e pelas oitavas, porque teve adiamento devido à morte de Maradona. Boca Juniors e Inter se enfrentaram. O Inter surpreendeu, venceu por 1-0, fez uma boa partida, foi superior, mas nos pênaltis, assim como havia sido contra o América Mineiro, venceu o jogo fora de casa, reverteu uma vantagem sofrida em casa, mas foi derrotado nos pênaltis. Os jogadores que desperdiçaram suas cobranças foram Rodrigo Lindoso e João Peglow, 5-4 para o Boca. Boca classificado. Boca tem que melhorar, não tá jogando bom futebol, hein? E com essa bolinha aí, não sei não, hein? Não tô vendo. Eu acho o time do River bem mais capacitado, mas não interessa estar nas quartas de finais da Libertadores. E vai enfrentar um argentino, vai enfrentar o Racing, né? O Racing que eliminou o Flamengo, promete ser um jogaço, uma rivalidade muito grande. E mais uma nota de pesar aqui da 3 pontos, infelizmente, e sobretudo para aqueles que nasceram nos anos 80, quem acompanhou o futebol nos anos 80, o falecimento de mais um grande astro que brilhou naquela época, o Paulo Rossi, ele mesmo, o carrasco do Brasil, naquela Copa de 82, marcou um hat-trick contra o Brasil, a vitória de 3-2 da Itália. O Brasil jogava por empate e o Paulo Rossi foi lá e acabou com aquela geração que para muitos, não para mim, é a melhor seleção da história do Brasil. E para muitos, e aí acho que concordo, está entre as melhores seleções que não conquistaram a Copa. Né? Paulo Rossi foi campeão do mundo em 82, foi ídolo da Juventus. Naquele ano bateu não só o Brasil, né, de Zico, Leandro, Sócrates, Falcão, como bateu a Argentina de Maradona estreando em Copa do Mundo. Venceu também a Polônia de Boniek e na final bateu a Alemanha de Rummenigge, acabando com um jejum de mais de 60 anos de títulos da Itália, que tinha conquistado o Bi em 1938 e conquistou o Tri nessa ocasião. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever, comentar aqui embaixo sugestões de vídeo, o que achou desse vídeo, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhuma novidade. Valeu, falou!